Marcos capítulo número 12, versículo número 17, o Senhor Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que vemos aqui é que existe uma responsabilidade para com o Estado e existe também uma responsabilidade para com Deus. Durante estes dias estamos falando sobre cristão, sim, mas também angolano. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus e o reino dos homens, sabendo distinguir sem separar. O cristão vive entre esses dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens. O reino de Deus é um reino eterno, é um reino espiritual, é um reino onde Deus governa. Enquanto que o reino terreno, que é o reino dos homens, é um reino temporário e é um reino governado por autoridades civis. O reino de Deus é um reino invisível, é um reino espiritual, é um reino justo. É um reino onde Deus governa. Este reino, este governo de Deus, começa no coração do indivíduo quando este recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Mas este governo de Deus vai se manifestando em ações visíveis na vida dessa pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em João, capítulo número 18, versículo número 36, o Senhor Jesus Cristo disse que o meu reino não é deste mundo. Isso vemos que o reino de Deus não está ligado a partidos, não está ligado a países ou então a um sistema humano. Mas, por outro lado, temos também o reino dos homens, uma estrutura social, política, composta por governos, leis, estados e nações. O cristão, ele precisa distinguir sem separar esses dois reinos. Nós somos cidadãos que fazem parte desses dois reinos. Nós devemos ser leais a esses dois reinos, mas a nossa lealdade final deve estar em Deus. Nós devemos então evitar dois extremos. Um extremo em que nós ficamos tão apegados ao reino de Deus, ligado ao reino de Deus, que vivemos em uma completa indiferença para o que acontece na sociedade, onde nós não nos importamos mais com aquilo que acontece à nossa volta. Esse é um extremo. Por outro lado, existe um outro extremo, onde nós confundimos o reino de Deus com o reino dos homens. E ali ficamos tão engajados e tão apegados às questões políticas que nós começamos a defender as ideologias políticas, defender a um determinado político, a um determinado partido, que às vezes começamos a depositar uma confiança extrema a um indivíduo. E às vezes podemos chegar até o ponto de usar a Bíblia para poder defender os muitos erros praticados por vários políticos. Nós devemos, então, evitar tanto um quanto o outro extremo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo número 29, nós aprendemos que devemos, então, obedecer às autoridades naquilo que é o bem, porque Pedro e outros apóstolos disseram que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Nós devemos, então, também orar e testemunhar os valores do reino de Deus aqui na terra, enquanto estamos na terra. Devemos também esperar em Deus, mesmo quando os governos falham. Nós devemos imitar o Senhor Jesus, que embora estivesse a viver num período do Império Romano, onde o Império Romano predominava, ele não viveu neutro. Jesus Cristo pagou impostos, Jesus Cristo confrontou males, mostrou justiça, e também nós devemos imitar a prática do Senhor Jesus Cristo. Então devemos participar, nos engajar nas questões que têm a ver com política. Nós
nós precisamos orar pelos governantes, pelos políticos, ainda que nós não estejamos de acordo com alguma prática deles. Devemos manter esperança em Deus e não termos a nossa esperança a um partido ou a um homem específico, né? Devemos então também mostrar os nossos valores do reino que nós aprendemos em Cristo Jesus. Vamos então saber distinguir, mas não separar esses dois reinos. O quanto estiver na nossa possibilidade entre estes dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens, entre esses dois reinos, se pudermos escolher, vamos escolher viver nos dois.